Adelante, podemos iniciar. Boas noites a todos. Eu vou começar a falar sobre. Nosso grupo vai começar a falar sobre os estados de atividade cerebral, do sono, ondas cerebrais, epilepsia, psicoses e demência e sono. Pode passar, por favor. Bom, o cérebro humano funciona como se fosse uma grande sinfonia elétrica. Então, a sua atividade muda constantemente, segundo o nosso estado. Se estamos despertos, se estamos dormidos, se estamos tranquilos ou agitados. Então, essas variações é o que a gente chama de estado de atividade cerebral. Como a gente vê aqui no slide, os estados refletem em diferentes níveis funcionais do cérebro humano, que refletem em padrões elétricos, metabólicos e condutuais. Cada estado, como a vigília, o sono, representa uma maneira diferente pela qual os neurônios se comunicam entre si. Então, essa comunicação produz impulsos elétricos, que é o que a gente pode ser registrado mediante o eletroencefalograma. As ondas que aparecem nesse eletroencefalograma, que a gente vai falar um pouco mais tarde, são as ondas beta, quando a gente está no estado de desperto e atento, as ondas alfas, que é quando estamos relaxados, as ondas teta e delta, que aparecem quando a gente está num sono profundo. Então, quando nós dormimos, o cérebro ele não se apaga completamente, então ele só muda o seu ritmo. As ondas se fazem mais lentas e sincronizadas, o que indica que o cérebro está se descansando e se recuperando. Outra coisa interessante aqui é o ciclo sono-vigília, que é um ritmo biológico essencial, porque graças a ele, o nosso corpo e nossa mente se mantém em equilíbrio. Então, se esse ritmo se altera, nós começamos a sentir fadiga, nós começamos a sentir irritabilidade e também pode ocasionar em problemas neurológicos. Pode passar, por favor. Tá, mas por que a gente deve estudar os ritmos elétricos e o cérebro? Não é porque não é só algo teórico. A sua importância clínica no estudo é para a gente poder compreender enfermidades neurológicas e mentais. A gente pode citar aqui o exemplo da epilepsia, que é onde tem uma descarga elétrica anormal dos neurônios, os transtornos de sono, onde o cérebro não consegue manter o equilíbrio entre ativação e inibição. E enfermidades como desculpa o carro de som, gente, como a demência e a psicose, também se observam alterações nos padrões elétricos do cérebro. Então, conhecer as ondas cerebrais mudando nos permite entender como o cérebro regula o descanso, como se altera os estados de consciência e como a atividade elétrica se relaciona com o que pensamos e o que sentimos. Então, em resumo, o cérebro ele regula os seus próprios ritmos graças ao equilíbrio entre as neuronas que se ativam e as neuronas que se inibem. Os neurotransmissores, como a gente vai falar mais na frente, a serotonina, a acetilcolina, a orexina, juntos com os núcleos de RAF e o hipotálamo, eles são que controlam todo esse ciclo do sono. E Guyton cita que o sono está ocasionado por um processo inibidor ativo, o que demonstra que dormir não é só uma passividade, e sim uma reorganização do nosso sistema nervoso. Quando esse equilíbrio se rompe, no caso, como na epilepsia, como nos transtornos de sono, é claro e delicado como o funcionamento do cérebro
funcionamento elétrico do cérebro é importante. Então, por isso, a importância de entender os estados de atividade cerebral. Não só ajuda a gente a entender o cérebro, mas também compreender melhor a mente humana e a saúde mental. Pode passar, por favor. Aí, dá para ouvir? Y te Tá escuchamos. sim. Sim? Sí. Sim. Então, o sono, ele é um estado fisiológico de repouso, mas o cérebro, ele não desliga. Ele só muda o tipo de atividade. Durante o sono, o corpo, ele reduz a atividade motora e sensorial, mas internamente, o cérebro, ele está só reorganizando informações, regulando os hormônios e recuperando a energia. É, a principal função do sono é restaurar o sistema nervoso e manter o equilíbrio geral do corpo. Por isso, dormir é bem essencial, para o aprendizado e a concentração e até o controle emocional. É como se fosse o sono é como se fosse uma revisão geral que o cérebro faz toda noite. É, pode passar. Durante o sono, há uma diminuição da atividade motora, sensorial e metabólica. A respiração, e a frequência cardíaca, elas ficam mais lentas e a pressão arterial, ela cai e o corpo entra em um estado de relaxamento. É, mesmo assim, o cérebro ativo Mesmo assim, o cérebro, ele permanece ativo e alterna entre fases diferentes, como o sono leve, sono profundo e o sono REM. É um processo dinâmico e é como o Bio disse, ele não é passivo. É, um exemplo é por isso que mesmo dormindo 8 horas, que é em base em média que a gente dorme. E se o sono ele for superficial, a pessoa acorda cansada. É como se se o corpo não chega no sono profundo, ele não, a mente não descansa. O que é realmente restaurador. Pode passar, né? Então, a vigília e o sono. Existe uma diferença. A vigília é o estado de alerta. O cérebro ele responde rápido à atenção e reação a estímulos. No sono, ocorre uma desconexão parcial do ambiente. É, deixa eu tirar aqui. No sono, ele. Perdi. Só um minuto. Deixa eu desconectar aqui, porque senão vai ficar chegando. Sim, que a vigília existe uma diferença com o sono. No sono, ocorre uma desconexão parcial do ambiente e a diminuição de resposta a estímulos. Mas o cérebro ele continua ativo e em outro padrão. Durante a vigília, eles predominam ondas cerebrais rápidas, que é a beta, que indicam alta atividade cortical. Já no sono, aparecem ondas lentas, que é a delta e teta, que mostram um nível menor de excitação cortical. Pode passar. É, o controle do sono é feito por várias estruturas,
do sistema nervoso central. O hipotálamo regula o ciclo de sono e vigília e controla a liberação de melatonina. O tronco encefálico coordena a passagem entre o sono leve, profundo e REM. O sistema reticular ativador, ele mantém a vigília quando sua atividade diminui, o sono começa. E os núcleos liberam a serotonina. É essencial para induzir o sono e diminuir a excitação cortical. Pode passar. Esse é o ciclo circadiano e o papel da melatonina. O ciclo é o nosso relógio biológico que regula o momento de dormir e acordar. Ele é bem controlado pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que responde à luz. À noite, a glândula pineal libera melatonina, o que ocorre o sono e sincroniza o relógio interno. Com a luz do dia, a produção de melatonina diminui e o corpo desperta. É, foi como o professor acho que falou semana passada na aula, que é muito comum hoje em dia ver distúrbios do sono. Quem usa o celular à noite, porque as telas elas inibem a melatonina. Então, se você fica muito no celular à noite, você acaba perdendo o sono. E aí confunde muito com o relógio biológico causando a insônia. Pode passar. E a importância do sono e a recuperação da memória é que durante o sono, o corpo e o cérebro se recuperam. No sono profundo, a liberação do hormônio, crescimento de GH, e regeneração dos tecidos. Já no sono REM, o cérebro ele organiza as experiências do dia. Por isso que o sono é fundamental para o aprendizado e a atividade, a criatividade e a estabilidade emocional. Estudos mostram que pessoas privadas de sono têm pior desempenho cognitivo emocional. O cérebro, ele literalmente não consegue processar bem as informações com a falta do sono. Pode passar. Agora, eu vou explicar agora sobre o ciclo geral do sono. O sono, ele é dividido em dois ciclos, duas fases principais, que é o ciclo NREM e REM. Que seria o REM? Ele seria a parte onde fica o sono leve, que os olhos se mexem em um movimento muito rápido. E já o não REM seria a parte do sono profundo, que vai ali para frente, vou explicar que em si ele tem entre 1 a 4 fases, dependendo onde que você vê, certos estudos. E o ciclo do sono geral, ele tem aproximadamente 90 minutos, que divide em 4 em 6 vezes. Dependendo de como você está, se está muito cansado, de como foi o seu dia, em que estado que você está. Pode passar, Nayane. Passa mais uma, que eu vou começar no outro. O sono REM, igual eu falei, ele é específico do sono leve, que tem a movimentação rápida dos olhos e oculares. Ele representa 25% total do sono. E o REM, ele também dura entre 5 a 30 minutos cada episódio. E se a pessoa, igual eu estava falando, se ele está muito sonolenta, às vezes ele nem passa nesse processo. Nesse processo ele é anulado, ele só passa por o NREM, que seria o sono profundo. Ele nem chega a estar nesse estado. E cada episódio de REM, ele pode estar causado por vários tipos de situações. E eu vou agora falar sobre as características em si principais do sono REM. Ele tem uma das características principais que
depois ali na frente eu vou mostrar um gráfico sobre, como também minhas companheiras falaram, sobre os tipos de onda. Ele é específico pela onda beta, que é a mais rápida, que o cérebro ele fica sempre em estado de alerta, que é o como estar em vigia. Ele é específico na produção de... Quando você está, tipo, dormindo, o processo do cérebro, ele deixa você... Ele prende a memória, ele também é específico na parada dos músculos. É o processo também que acontece a paralisia do sono, porque o seu estado do seu cérebro está tão em alerta e ele deixa o seu músculo paralisado na fase REM. Então você é onde acontece a paralisia do sono. Daí ele intensifica a atividade cerebral e os músculos estão paralisados. E fixa a memória, como eu tinha falado, a aprendizagem e ele retira o que não é importante. As partes que, tipo, que o cérebro considera que não é importante, ele retira. Isso seria o processo das características principais, além de aumentar, né, o fluxo sanguíneo, metabólico, ele aumenta todos os sinais vitais, ele é o, qual eu falei, é a parte emocional que faz o controle. E seria, acho que a função principal, já como que está aqui no slide, é favorecer a recuperação mental e a consideração da memória, da aprendizagem, processo emocional. Agora volta no slide, Nayane. Já o processo que seria da parte lenta, da parte profunda, ele consome 75% do tempo total de sono. E ele é caracterizado igual pelas ondas cerebrais lentas, que seria a delta, que seria, né, todas essas ondas são contabilizadas por frequência de Hertz. E essa parte acontece muitas coisas que eu vou explicar ali na frente na hora que eu mostrar o gráfico, mas as principais características são que ele vai deixar tipo, o músculo relaxado, a pressão cardíaca e arterial dá uma diminuída, é onde nos processos quando você sente frio de noite, você está tranquilo, você sente frio, colocar cobertas, seu corpo diminui, é a parte do descanso mesmo, aonde que aonde que, igual eu falei, o músculo diminui, a tensão, a frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e o sono, e esse sono não REM é essencial para a restauração física do corpo e a função do sistema imunológico. E é específica pelo sono profundo. Pode passar, Nayane. Agora, não sei se você consegue dar um zoom. Não, então deixa. Agora eu vou explicar ali, que ali está ali falando sobre os tipos de ondas das vigílias e ali tem as fases. Vou começar a falar sobre as fases do NREM, que seria a fase 1, o sono, ele é superficial. O cérebro, ele fica em uma intensa atividade e o músculo tem um leve relaxamento. E os sinais vitais não têm alteração. E esse é aquele processo onde que acontece quando você está dormindo um pouco e você sente estar caindo da cama, se leva a dar um susto. É nessa fase que acontece isso. Já na fase 2, o sono ele é intermediário, você está começando a entrar, que a fase 1 e 2 é do parte do sono leve. Ainda você está entrando no sono profundo. Daí na fase 2, a atividade muscular ela é aumentada e os sinais vitais começam a baixar, que daí nesse momento é onde você começa a sentir o frio. Que você tá de boa, liga o ar-condicionado tranquilo e começa a sentir o frio de noite, que você começa a colocar 2 cobertas em você. E na fase 3, e vou colocar na fase 4, que depende de certos, de onde você olhar, essas 2 fases eles consideram que estão juntas, essas 2 fases é onde começa o sono profundo, que começa a fazer todas as atividades mesmo do cérebro, vamos dizer assim, as mais importantes, que seriam começa o sono profundo, o cérebro ele tem pouca atividade, os músculos estão relaxados e os sinais vitais estão muito baixos, estão mais baixos, na verdade.
E esse é o momento que começa a acontecer a reparação física, a reposição celular, aumenta a produção de hormônios como a testosterona, a hormônio do crescimento, e é onde acontece a recuperação da energia. E aí é das fases onde pode acontecer o sonambulismo. É nesse processo aí, nessa fase, que uma pessoa tem um sonambulismo, que pode acontecer. E agora vamos puxar para a fase daí REM, onde, né, todos os movimentos são rápidos, tudo ativo. O cérebro ele fica com uma intensa atividade, os músculos, igual eu tinha falado, paralisados, os sinais vitais são aumentados, e aí é onde acontece a paralisia do sono, e aí onde eu tinha falado que acontece a fixação das memórias, do aprendizado e a retirada do processo, do que não é importante, das coisas que o cérebro diz que não é importante. E ali, onde que está, igual ele está falando, ali está colocando a fase REM, fase 1, 2, 3 e 1 a 8, que seria o tempo, vamos dizer assim, normal de uma pessoa, do período de sono da pessoa. Pode passar. E aqui é umas coisas complementares, mas é tudo praticamente o que eu disse, que, né, as funções complementares do REM atuam de forma complementar e reparam o corpo com a conserva de energia. O REM restaura a mente, organiza informações, fortalece a memória, junto com ambos tipos do sono. E ali tem uma tabelinha embaixo que fala cada característica de cada coisa, do igual do sono REM, do NREM e do REM, falando praticamente do que eu disse. Agora, a atividade cerebral é lenta, a outra é alta, tono muscular é diminuído, o outro é quase nulo, a frequência cardíaca, um é estável e baixo, outro é irregular, está muito ativo, o sono escassez simples, o outro é vivo e complexo, função principal recuperação física, a outra mental e emocional, e a duração, que uma é 75% do sono e outra 25%. Pode passar. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Tudo certo. Agora a gente vai falar sobre a teoria do sono. E como a Bia disse, o sono funciona através de um processo inibidor ativo. Só que inicialmente se pensava que o sono era iniciado passivamente através do cansaço, né? Que diminuía a atividade do sistema reticular ativador. E esse sistema reticular ativador, ele é localizado no tronco encefálico e é responsável por manter a vigília. E a partir dessa questão de será que o sono é um processo passivo, foi feito experimentos que os cientistas pegavam animais e cortavam o tronco encefálico na medida da protuberância, em plano médio, assim. E, e o resultado foi que o animal não dormia mais. E isso foi a prova de que o sono obedece a um mecanismo ativo, inibindo, né, outras regiões do encéfalo. Enfim, estruturas involucradas, como a Ivanete comentou, a gente tem o núcleo de RAF, o núcleo do trato solitário, o hipotálamo anterior e a área breóptica, e o tálamo, que na verdade, para ser mais específica, é o núcleo da linha média do tálamo, né? E será que eu repito tudo que a Ivanete falou? Ou eu posso pular? Depende de vos, si se va a entender. Bom, eu vou repetir. Temos os núcleos de RAF, que eles são responsáveis por produzir e usar a serotonina como um transmissor. Temos também o núcleo do trato solitário, que estimula o sono, só que ele só funciona se o núcleo de RAF estiver funcionando também. Aí temos o hipotálamo anterior, que é responsável pela inibição do... Ai, tô nervosa.
responsável pela inibição do sono do NREM, e o tálamo, que atua como um filtro sensorial e participa da sincronização das ondas cerebrais durante as ondas do sono profundo. E o papel da serotonina e as outras substâncias neurohumorais é que o principal neurotransmissor responsável para promover o sono é a serotonina. E caso haja uma diminuição da serotonina no nosso organismo, o sono pode ser afetado. Porém, existem alguns estudos que comprovam que durante o sono, o nosso fluxo sanguíneo apresenta pouca presença de serotonina. Então, mostra que a gente tem outros mediantes que participam desse processo do sono, que pode ser o péptido de muramilo, que a gente encontra no líquido encefalorraquídeo ou na urina, e ele inserido em poucas quantidades no nosso cérebro, o sono é induzido em questão de minutos. Aí a gente tem a noradrenalina, que na verdade ela é o contrário, né? Ela mantém a gente em vigília, só que diminuindo ela, a gente consegue também dar um relaxamento e iniciar o processo do sono. Acetilcolina, que as neuronas colinérgicas ligam o sono REM e desligam esse sistema de vigília. E também a gente pode acrescentar o ácido GABA, que ele é o principal inibidor do nosso cérebro e causa relaxamento e estabiliza para o estado de sono. Bom, agora efeitos fisiológicos da falta de sono. A falta de sono prolongado pode causar pensamentos lentos e confusos, que são os pensamentos preguiçosos, irritabilidade e câmbios de humor, e condutas anormais ou psicóticas em casos graves, mas o agir sem pensar, entendeu? Que o cansaço, ele é tanto que a gente não consegue nem pensar direito. E também pode afetar, em termos mais fisiológicos, a pressão arterial, frequência cardíaca, o tônus vascular periférico, a nossa atividade muscular, o nosso metabolismo basal e também o nosso sistema imunitário. Ou seja, ao todo, o sono ajuda a ajustar o equilíbrio tanto encefálico quanto do nosso organismo, sendo extremamente fundamental para uma boa saúde e qualidade de vida. E outra coisa também que eu posso citar é que quando a gente fica doente, o nosso corpo ele pede muito um sono adequado. E esse sono ele é muito bom porque ele ajuda o nosso organismo a guardar energia para combater só essa enfermidade e, tipo, deixar o sistema imune agir adequadamente como ele deve agir. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gustavo. É, eu vou falar um pouquinho das ondas cerebrais e depois eu vou passar a palavra para Ana Beatriz para falar um pouquinho do estado de consciência, tá? Então, o que que eu posso falar como é o conceito de ondas cerebrais e o EEG? O que que seriam as ondas cerebrais? As ondas cerebrais, elas são as oscilações elétricas que são geradas é, pelas atividades e coordenadas por grupos de neurônios no nosso cérebro, tá? E esses neurônios, eles são localizados no nosso cortex cerebral. Essas oscilações que ocorrem podem ser registradas por meio de eletroencefalograma, que seria o EEG que está ali, tá? Então, ele é um dispositivo, vou falar um pouquinho melhor dele depois, mas ele é um dispositivo que detecta essas mudanças no potencial elétrico na superfície do nosso crânio, mais especificamente no cortex cerebral, como eu mencionei antes. O eletroencefalograma, ele reflete o nível de sincronização da atividade cortical nossa. Ou seja, quando os neurônios eles disparam de forma simultânea, de forma igual, ele acaba gerando no eletroencefalograma grandes ondas, mas lentas. Quando a situação é ao contrário, quando elas atuam de maneira mais independente, elas aparecem de ondas rápidas, mas de baixa amplitude. Pode passar. Falando um pouquinho do eletroencefalograma,
que nem eu mencionei agora há pouco, né? Ele é a ferramenta que serve para nos ajudar com essas situações, para a gente registrar, né? Se está tudo certo com nossos neurônios, né? As atividades neuronais que a gente tem no nosso cérebro. Então, ele provém de potências elétricas geradas por milhões de neurônios que a gente tem, né, no nosso córtex cerebral, e acabam se despolarizando de forma sincronizada e rítmica, tá? Depois eu vou mostrar, vai ter imagem ali, como é que mostra quando a gente está relaxado, quando a gente está com sono, quando a gente está ativo, entendeu? Então, vai mostrar essas formas sincronizadas e rítmicas, mas também pode acontecer ao contrário, né? De assincronizada e a rítmica também, né? Entendeu? Então, o eletroencefalograma ele é capaz de registrar diferentes estados da nossa atividade cerebral, incluindo a vigia, o sono, e até alterações patológicas no nosso cérebro mesmo, né? Então, ele mostra para nós que o nosso cérebro ele nunca está parado, ele sempre está em funcionamento. Mas ele, que nem a Ibanete mencionou antes, mesmo ele parado, ele pode mudar o padrão de onda dele, tá? Pode passar para outra. Esse aqui é mais um. A gente colocou mais um tópico em relação à curiosidade, né? Que como é realizado esse exame com a eletroencefalograma, né? Então, ele é realizado com eletrodos, né? Entendeu? Então, ele vai ser inserido no nosso couro cabeludo, e depois que ele é inserido no nosso couro cabeludo, é, é conectado ao amplificador, né? Que são vistas essas voltagens, né? Produzidas pelos nossos neurônios, que é localizado no córtex cerebral. Então, ele acaba transformando esses sinais elétricos em gráficos ondulatórios, que a gente vai mostrar daqui a pouco já também. Então, como é que funciona esse procedimento? O paciente, ele acaba se deitando, né? Ele relaxa, fica com os olhos fechados. Aí são registradas as ondas cerebrais, né? Em repouso e também durante diversos estímulos, como, por exemplo, a luz ou a hiperventilação. Normalmente, uma sessão, né, para tirar o diagnóstico, demora entre mais ou menos 20 a 40 minutos, só que depende dos casos, né? Tem casos mais específicos, mais especiais, podem passar disso. Para quem tem medo de fazer algum dia, né, o eletroencefalograma, é, ele é um procedimento indolor, né? Entendeu? Então, não é invasivo também, não é, que nem eu falei, eu acabei me equivocando antes, eu falei que ele é falei ejetado, se não me engano a palavra, mas ele não é, ele é só colocado mesmo no couro cabeludo, colado assim, tá? Então, ele não é invasivo e é totalmente seguro. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de onda mais detalhadamente e como é que funciona. No caso aqui, a gente pode ver no slide que tem o tipo de onda alfa, onde a frequência dela é de 8 a 13 ciclos por segundo. E a voltagem que ela usa é ao redor de 50 microvolts. E onde essa onda geralmente aparece? Principalmente na região hospital, mas ela também pode aparecer nas zonas parietais e frontais. Quando elas aparecem? Elas aparecem quando a gente está acordado, porém está relaxado. Então a gente pode colocar um exemplo de quando a gente está sentado, só com o olho fechado, sem pensar em nada. E aí o que passa quando os olhos se ativa os olhos, no caso, a gente abre os olhos, as ondas alfa desaparecem e são substituídas já pelas ondas betas. Então isso acontece porque o cérebro passa de um estado de descanso para um estado de atenção. Aqui na imagem mostra também a questão das ondas, quando acontece o fechamento e a abertura dos olhos. As ondas betas, elas são frequências maiores de 13 ciclos e elas podem chegar até 80 ciclos. A voltagem já é mais baixa e elas aparecem mais na região frontal e parietal. E elas aparecem quando a gente está mentalmente atento, pensativo, realizando alguma tarefa.
Então, predomina as ondas betas quando a gente está atento. As ondas teta existem a frequência de 4 a 7 ciclos e elas aparecem principalmente nos ninhos e nos adultos, em situações de estresse, emocional de tristeza ou frustração. Então, ela tem os transtornos neurológicos ou degenerativos do cérebro. E, por fim, aqui, as ondas delta. Elas são de menor frequência, menor de 3,5 ciclos, citado no livro, só que a voltagem dela é muito alta. Ela geralmente tem o dobro ou o quádruplo maior de ondas do que das outras ondas, no caso. E elas aparecem durante o sono profundo. Em bebês também, por conta que o cérebro do bebê ainda está em processo de desarrollo, no caso, processo de formação. Então, as conexões neuronais das sinapses e estruturas do cérebro ainda estão amadurecendo. Então, por isso que a atividade elétrica fica mais lenta e predomina esse tipo de onda, que são as deltas. Por conta que ele tem um baixo processamento e um descanso profundo. Por isso que os bebês dormem tanto. Só que no caso deles é normal que existam esse tipo de onda. E também está presente em pessoas com lesões cerebrais graves, que não é normal. Então, um dado também que está no livro, que eu achei interessante destacar aqui, é que por mais que a corteza cerebral se desconecte do tálamo, essas ondas deltas, elas conseguem ainda estar presentes, o que indica que a corteza, somente a corteza, já pode generar esse tipo de onda. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre a relação entre as ondas e o estado de consciência. Como eu já tinha falado, as ondas, elas refletem em cada nível elétrico do cérebro. Também, os meus colegas também já tinham falado que durante a vigília ativa se predomina as ondas beta, o que significa que tem alta frequência, baixa amplitude. Isso significa que o quê? Que o cérebro está trabalhando intensamente, processando as informações, mantendo toda a atenção em determinada atividade. Aí, em seguida, tem a relaxação, que são as ondas alfa, que é quando nós fechamos os olhos, mas permanecemos em modo de relaxação. São ondas mais lentas, irregulares e representam um cérebro tranquilo, embora a gente ainda esteja acordado. E aqui, como diz no slide, existe o fenômeno de bloqueio alfa, que é onde essas ondas elas se desaparecem e no momento que a gente abre os olhos e começamos a nos concentrar em alguma coisa. Então, basta um estímulo visual ou mental para que o nosso cérebro volte para o modo ativo, que é das ondas beta. Aí aqui também fala sobre o sono ligeiro. Sono ligeiro, que é da etapa 1 e 2 do NORREM, que são as ondas θ. E quando a gente passa para o sono ligeiro, o cérebro entra nessas etapas, né, que é a 1 e 2 do sono REM, e aparecem as ondas θ, que são as mais lentas. No eletrocefalograma, nós podemos observar também
os padrões característicos, que se chamam usos do sono, que são breves, eles são como se fossem breves pausas da atividade rápida, e se crê que esses usos, eles ajudam a manter o estado da gente dormindo e protegem a gente contra estímulos externos, no caso. E por último, a gente tem o sono profundo, que é o REM. Aqui o cérebro ele entra no estado de descanso máximo, com pouca atividade e consciência. É nesse momento, como meus amigos citaram, que é onde se produz a restauração toda física e metabólica do corpo. E o ritmo cardíaco, a respiração, a pressão arterial diminui, e o cérebro consolida parte da memória e a reparação neuronal também. Ficou duplicado o meu slide. Pode passar, por favor. Aí aqui tem a imagem, né? Aqui a imagem que o Matheus já tinha mostrado sobre a vigília em alerta, como funciona cada passo a passo aqui sobre a fase 1, a fase 2 e 3 do sono e a fase 4. Então, em resumo, a onda beta, ela é de atenção e vigília, a alfa de relaxação, a teta e a delta do sono ligeiro e profundo, e o REM é onde o cérebro volta a se ativar para poder sonhar. Pode passar, por favor. E aqui é uma imagem que explica os diferentes padrões de elétrica do cérebro. E cada linha representa como se fosse um comportamento das ondas cerebrais nos diversos distintos estados que a gente possui. Então, aqui em cima tem as ondas normais, que são rápidas e regulares quando a gente está desperto. Aí a gente também tem quando abre os olhos e se inicia a inibição das ondas alfa, que isso significa que o cérebro passa de um estado relaxado para um estado ativo, onde as ondas ficam mais rápidas e desordenadas, que isso que se chama o bloqueio alfa, que eu já tinha citado. Aí também a gente consegue ver de uma pessoa relaxada, que é onde predomina as ondas alfas, mais suaves e rítmicas. De um paciente sonolento também a gente consegue ver, onde as ondas ficam mais lentas, onde são chamadas as ondas alfas, e também que também fala sobre o sono profundo, onde são as ondas deltas, que são as lentas com grande amplitude. Então essas ondas refletem um cérebro em repouso profundo, com a mínima consciência do entorno. E também tem as questões das ondas em exemplos patológicos, que é quando um paciente está com epilepsia, onde a gente observa picos e descargas anormais, onde essas ondas epilépticas que indicam atividade neuronal excessiva e desordenada. Durante as crises de epilepsia, as ondas ficam caóticas e ficam com grande amplitude. A gente também consegue ver aqui embaixo, mostra a intensidade da atividade elétrica, como é que funciona, onde os tons mais quentes, que é o vermelho, o amarelo, eles mostram onde fica com mais atividade
e os tons frios ficam com menor atividade. Pode passar, por favor. Agora, galera, eu vou falar um pouquinho da definição e mecanismos fisiológicos da epilepsia. O que seria a epilepsia? A epilepsia é uma tendência crônica do nosso cérebro, tá? Que acaba gerando crises recorrentes, que é causada pelas aquelas descargas elétricas anormais. Pode ser súbitas e sincronizadas em grupos de neurônios corticais também. Essas descargas alteram temporariamente a função cerebral normal, que acaba produzindo manifestações motoras, sensoriais ou de consciência também. E depende da região que foi afetada. Marquem essa questão da região afetada que eu vou acabar me aprofundando nela daqui a pouco também, tá? O mecanismo básico envolve um desequilíbrio entre a excitação e a inibição neural, que é causado por diminuição da atividade de neurônios inibitórios GABAérgicos, aumento da atividade de neurônios excitadores glutamatérgicos e alterações nos canais iônicos que controlam o potencial de ação. O que foi dito nessa última parte, em outras palavras? Que nem foi explicado antes, galera, o nosso cérebro, ele funciona por meio de sinais elétricos que são transmitidos entre os neurônios, que são as células do nosso cérebro, certo? Só que esses sinais eles podem ser excitadores, ou seja, que acabam aumentando a atividade cerebral, mas também podem ser inibidores, que acabam diminuindo essa atividade cerebral. Para o nosso cérebro ele funcionar normalmente, é necessário que haja um equilíbrio nessas questões que eu mencionei agora, tá? E agora, quando a gente fala de epilepsia, para a gente definir a epilepsia, a gente nota que esse equilíbrio ele é quebrado. Por que ele é quebrado? Ele é quebrado. São as três situações, né? Que acaba diminuindo a atividade dos neurônios inibitórios, né? Que seriam os neurônios GABAérgicos, que onde esses neurônios deveriam reduzir a atividade elétrica no nosso cérebro, que acabam diminuindo, né, a velocidade do nosso cérebro, né? Acabam freando os sinais excitadores e quando essa atividade diminui, o nosso cérebro fica com menos controle sobre os sinais. A outra questão é quando aumenta a atividade dos neurônios excitadores, que seriam os neurônios glutamatérgicos, né, que está mencionado ali. Esses neurônios eles devem aumentar a atividade elétrica do nosso cérebro, certo? Que acabam acelerando os sinais. E quando eles ficam mais ativos do que eles deveriam, o cérebro começa a ficar acelerado demais. E a outra questão, por último, ali seriam as alterações nos canais iônicos, né? Que seriam sódio, cálcio, potássio, né? Os neurônios, eles também dependem de portas. E como a gente aprendeu em Físio 1, Biofísica, essas portas, elas são chamados de canais iônicos, que é que envia e recebe esses sinais elétricos, certo? Só que se esses canais não funcionam da forma correta, o controle sobre os sinais elétricos do cérebro acaba ficando prejudicado. Então, por conta desses padrões que eu mencionei agora, e se algum deles é quebrados, fazem com que o cérebro comece a disparar sinais elétricos de forma descontrolada, o que leva às crises, né, que a epilepsia é conhecida pelas suas crises, né, e as convulsões também, são as características da epilepsia, né. Pode passar, né. Agora, vou falar um pouquinho dos tipos de crises e as alterações elétricas cerebrais. As crises elipeléticas, elas podem ser classificadas de duas formas, que nem a gente vê na imagem. A primeira seria a epilepsia focal, que é o quê? Elas começam em uma área específica do nosso cérebro, que seria na corteza cerebral, e elas podem permanecer restritas nessa área ou também para se espalhar no outro hemisfério do nosso cérebro. Que nem na imagem a gente pode perceber que tem uma região ali que está mais afetada do que o outro hemisfério. Agora, em relação à epilepsia generalizada, né, ela acaba envolvendo os dois hemisférios do nosso cérebro, desde o início da crise, que afeta o cérebro de forma mais ampla. No eletroencefalograma, durante as crises, são observadas descargas elétricas de alta amplitude, que acaba aparecendo como picos e ondas no gráfico, nem eu mencionei antes, né? E aqui a gente tem um exemplo clássico, né, que seria a crise tônica clônica generalizada, que é conhecida também como grande mal, que ocorre quando há uma ativação repentina e bilateral da corteza cerebral, assim como a estrutura do tálamo e subcórtex. Pode passar.
Agora tem mais uma imagem que eu vou falar um pouquinho sobre as alterações elétricas, né? É, a imagem acaba mostrando o cérebro durante uma crise epilética, né? Então a gente pode perceber uma grande diferença nas duas imagens, né? Tanto na da esquerda quanto na da direita. Essas crises, ela, em relação à epilepsia focal, né? Que seria a crise parcial ali, quando a gente fala da eletroencefalograma, que nem mencionei antes, né? Ela é quando a crise começa em uma área específica no nosso cérebro e pode passar por outro hemisfério do nosso cérebro, né? Então, ela acabam afetando só uma função específica do nosso cérebro. Ou seja, isso pode influenciar no quê? Ela pode influenciar nos nossos movimentos involuntários, né? Em uma mão, ou até alguma alteração sensorial da parte do nosso corpo. Por quê? Porque a atividade elétrica descontrolada está restrita a uma área do cérebro. E se essa área restrita for prejudicada, automaticamente alguma coisa, algum movimento nosso, como seja involuntário ou sensorial, vai acabar sendo prejudicado também. Agora, em relação à epilepsia generalizada, né? A gente pode falar que começa nos dois hemisférios, né? Desde o início da crise, ou seja, a atividade elétrica normal se espalha por todo o cérebro. Como a gente pode ver na imagem ali, tem um rosa intenso, né? Tem por todo o nosso cérebro. Só que esse tipo de crise pode causar perda de consciência e convulsões mais amplas no corpo todo. Como ela pega a maior parte do nosso cérebro, né? Como pega os dois hemisférios, pode acontecer isso. E além disso, também, ali na imagem do eletroencefalograma, a gente pode ver que ela é representada por picos que ocorrem em região específica no nosso cérebro. Ou seja, acaba registrando ali algumas descargas elétricas amplas que afetam simultaneamente os dois hemisférios do nosso cérebro, que aparecem como picos que se espalham por toda a nossa atividade cerebral. Pode passar, né? Agora falando um pouquinho da relação com neurotransmissores e atividade cerebral. O equilíbrio entre os neurotransmissores excitadores, que eu mencionei antes, como o glutamato e o aspartato, e também os inibidores, como o GABA, ele é fundamental para manter a nossa estabilidade elétrica no nosso cérebro. Na epilepsia, né, que nem eu acabei de mencionar, tem uma desregulação desse equilíbrio, que é a hiperatividade do glutamato, que pode ser o excitador, né, que é o excitador, né, a diminuição da atividade do GABA, que seria o inibidor, que acaba desencadeando, né, descargas neuronais sincronizadas, que acaba causando essas crises. Agora passando para a parte de baixo ali, em relação aos tratamentos farmacológicos, que a gente tem como objetivo, que é restaurar esse equilíbrio, né, que a gente perde, ou seja, na parte inibitória ou excitatória, né? Entendeu? Então, a gente tem alguns tratamentos para, por exemplo, potencializar o GABA, né? Que seria para aumentar a ação do neurotransmissor inibidor. A gente entra com medicamentos como benzodiazepínicos, barbitúricos e valproato. Agora, em relação a bloquear os canais de sódio e cálcio, né? Que nem eu mencionei antes, que previne, né, propagação dos sinais elétricos anormais, como ocorre com a fenitoína e carbamazepina. Pode passar, né? E agora eu vou falar um pouquinho da psicose, que tem as alterações elétricas e químicas no nosso cérebro. As psicoses, elas são distúrbios profundos que acabam afetando o nosso pensamento e a percepção. Só que a questão dela é que ela acaba causando alterações não só elétricas, mas também como químicas no nosso cérebro. Então, elas estão associadas a um desequilíbrio no sistema de neurotransmissores, como dopaminérgico, serotoninérgico e glutamatérgico. Então, especialmente em áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, e o sistema límbico. No eletroencefalograma, a gente percebe padrões desorganizados mais lentos, que acaba indicando uma alteração no processamento cortical. Ou seja, na forma como o nosso cérebro acaba processando e guardando nossas informações. Essas alterações no nosso cérebro, embora que elas sejam menos súbitas, né, que ocorram durante a epilepsia, por exemplo, que é muito mais grave, vamos dizer assim, né? A gente nota com isso que também acaba mostrando para a gente que tem uma desorganização funcional na sede dos nossos neurônios. Indica que o cérebro não está funcionando da maneira sincronizada como deveria, tanto na psicose como na epilepsia também.
Pode passar. Bom, nessa parte do trabalho, eu vou falar sobre o conceito de demência e algumas alterações neuronais. Tá. A demência, ela é uma síndrome neurológica progressiva que está dada pela perda de funções das funções cognitivas superiores, que são, por exemplo, a memória, o raciocínio, a linguagem, o comportamento social da pessoa. Ela tem origem em uma degradação funcional dos neurônios, que é provocada pela perda de conexões sinápticas, morte celular e até a atrofia cerebral. Em outras palavras, o cérebro ele deixa de funcionar corretamente e perde meio que uma comunicação com ele mesmo. E aí, essas perdas são progressivas e são irreversíveis e são também acumulativas. Elas vão acumulando conforme o tempo. Pode passar, né? Tá. Agora falando sobre a enfermidade de Alzheimer, a enfermidade de Alzheimer, ela é uma das principais doenças relacionadas à demência, no caso. Ela é causada por o acúmulo de placa amiloides e de novelos neurofibrilares, que é formado por proteína tau anormal. Só um minuto. Tá. E essa doença, ela destrói lentamente as conexões neuronais, principalmente no hipocampo e no córtex temporal médio, regiões essenciais para a memória e aprendizagem. Como consequência, o cérebro vai diminuindo de tamanho, pode-se dizer diminuindo de tamanho, atrofiando, pode-se dizer, né? E isso vai explicar problemas de linguagem, de memória, de orientação, e é isso. Isso também pode implicar em fatores vasculares, como hipertensão e arteriosclerose. Pode passar. Tá. Aqui é a comparação com estados cerebrais anteriores. Nessa tabela, a gente vai mostrar que, ao contrário do sono e da crise epilética, a demência ela é progressiva e irreversível, porque a epilepsia ela pode ser reversível com certos tratamentos. Deixa eu... É isso, pode passar também. Tá, e para concluir, esse trabalho mostra que diferentes estados de atividade cerebral, tanto normais quanto patológicos, eles dependem de um equilíbrio constante entre a excitação e a inibição neuronal. Desde o sono até a demência, todos os processos cerebrais seguem os mesmos princípios elétricos, só que no final eles têm resultados diferentes. E esse trabalho, a gente entender como que funciona cada coisa é muito importante para a neurociência clínica, pois a gente vai entender tanto o funcionamento normal quanto o anormal do nosso cérebro. Pode passar. E é isso, professor.